Muito bom dia para você, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, canal 7.2 e também na Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado. A gente começa essa edição do Redação Final aqui nos canais da Assembleia Legislativa, falando, claro, da ordem do dia. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes sobre a chegada de um projeto encaminhado pelo Poder Executivo e que traz uma resposta às demandas apresentadas pelos servidores aposentados, que desde o começo dos trabalhos nesse ano de 2024 estão vindo até a Assembleia Legislativa apresentando suas demandas com relação à alíquota previdenciária de 14% que incide sobre a remuneração desses servidores aposentados. O projeto chegou, teve reunião, a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho aqui no Redação Final. Mas vamos começar então falando dos projetos que acabaram de ser votados aqui na ordem do dia. O primeiro projeto votado foi uma redação final, o projeto de lei de número 16 do ano de 2023. A autoria é da deputada Gleice Jane, do PT, em coautoria com as deputadas Lia Nogueira e também com a deputada Mara Caseiro, do PSTB, e que cria, no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, a Comenda Lídia Baís, em reconhecimento à produção artística feminina aqui do nosso estado. Também institui, nesse mesmo projeto de lei, o concurso anual de arte sul-mato-grossense, também de autoria feminina. Os dois projetos, essas duas ações, elas então, agora com sua redação final aprovada, seguem para a sanção do governador. A comenda, como eu disse, ela quer homenagear, reconhecer o trabalho das mulheres que atuam na arte sul-mato-grossense, né? Leva o nome da Lídia Baís, que é precursora, fonte, inspiração das artistas que atuam no nosso estado, né? Então, uma medalha agora vai ser entregue anualmente, no mês de abril, a 24 mulheres artistas, uma a ser indicada por cada parlamentar que atua aqui na Alemes. O prêmio, né? O concurso de arte sul-mato-grossense de autoria feminina, ele também está instituído, vai ser aberto também no mês de abril, e as 5 primeiras colocações, a primeira inclusive vai fazer parte do acervo artístico aqui da Alemes. E o projeto de lei de autoria da deputada Gleice, com a coautoria da deputada Lia e também da deputada Mara, ele permite que a mesa diretora possa destinar orçamento, inclusive para a premiação das 5 primeiras colocações. Há essa previsão no projeto de lei agora aprovado em sua redação final. Então tá aí, projeto de lei de número 16 de 2023, aprovada a sua redação final, instituindo a Comenda Lídia Baís e também o concurso estadual de arte sul-mato-grossense feminina. Vamos para o segundo item, também discutido, votado e aprovado na sessão de hoje, projeto de lei de número 308, a autoria do deputado Júnior Mock, do MDB, matéria que foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão e que inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a festa de Nossa Senhora Aparecida de Sonora. O evento é anual, acontece lá em Sonora sempre entre os dias 13 e 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida para aqueles que, aliás, é o feriado, né? E também é um dia de devoção para quem professa a fé católica, mas lá em Sonora, nacionalmente, entre os dias 13 e 12, é uma movimentação muito grande, né? Por ser a padroeira do município. As tradicionais festas, né, ocorrem também, e também de cunho religioso. De certa maneira, quando o deputado Júnior Mock faz a propositura de uma data nesse sentido, quer reconhecer também a importância artística, cultural para o município e turística também. Então, fica instituída no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Sonora, no nosso calendário oficial de eventos, já 34 anos de festa, indo para o seu 35º ano de festividades lá no nosso município, que faz fronteira com o nosso vizinho Mato Grosso. Vamos para o terceiro item votado hoje. Nós já falamos sobre ele nesse ano, é o projeto de lei de número 19, encaminhado nesse ano pelo Poder Executivo. Essa matéria, ela foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão. Esse projeto de lei, ele reabilita um fundo que no ano passado havia sido extinto pelo governo do estado, né? Aliás, o governo do estado fez, por meio de projeto de lei, pediu a extinção desse fundo. O projeto foi aprovado pelos deputados, mas de acordo com o próprio governo, ainda há recursos nesse fundo. E como há uma regulamentação em torno do uso dele, ele precisou ser reabilitado, se assim a gente pode dizer, para que essa destinação pudesse acontecer.
Então, reabilita o fundo, esse projeto de lei de número 19, e também complementa e reintegra a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, porque insere, né, esse recurso que na prática ele já existe, mas precisa ter uma previsão orçamentária para que isso possa acontecer, e também insere no plano plurianual a previsão também que essa ação possa ser executada pelo governo do estado. Esse fundo, o Fundo de Procuradores de Entidades Gestoras de Mato Grosso do Sul, ele se destina à remuneração e também ao aprimoramento da categoria dos procuradores de autarquia, né, os procuradores de estado. São funcionários que eles não recebem salário, remuneração como a maioria dos servidores, recebem subsídio, e esse fundo ele contribuía na formação complementar desses servidores e também ajudava a compor esse subsídio. Então, ainda de acordo com as regras que já existem, esse fundo, então, ele vai ser reativado aqui em Mato Grosso do Sul para que o valor que ainda está lá, ele possa ser zerado, para daí sim, futuramente, caso seja o entendimento do governo, o fundo seja encerrado de vez. Bom, além desse projeto, os deputados também votaram mais uma matéria que ontem nós falamos da chegada dela aqui no primeira discussão também trouxe, a redação final também falou desse projeto, que trata de umas mudanças na lei que trata da gestão democrática nas escolas, né? Há muitos anos aqui em Mato Grosso do Sul, os diretores das escolas da rede estadual de ensino, eles são escolhidos pela própria comunidade escolar para poder exercer então a direção dessas escolas, né? Mas o que era uma realidade? Esse diretor, ele decidia se candidatar a um cargo eletivo ou era cedido ao município para, por exemplo, exercer o cargo de secretário municipal de educação. Acontece também, é uma realidade possível nos 79 municípios aqui do nosso estado. E quando esse vínculo com um outro poder, com uma outra situação encerrava, quando esse diretor, esse servidor voltava para a escola em que ele era originalmente lotado, ele não poderia voltar para o cargo de diretor, porque a legislação não permitia que isso. Então, é como se ele desistisse, ele abrisse mão de ser diretor, um cargo que ele foi eleito pela comunidade escolar, depois a eleição aprovada, claro, pelo governo do estado, com a indicação do nome. E agora, com a mudança que foi apresentada pelo Poder Executivo e, segundo o próprio governo, demandada pelos gestores das unidades das escolas da rede estadual de ensino, esses diretores, caso eles retornem para a escola, façam essa licença para concorrer a um cargo eletivo ou até mesmo exercer um cargo de vereança, por exemplo, e por alguma razão volta para a escola antes desse fim do período, ou é secretário municipal de educação, quando ele voltar para a escola, ele vai voltar ainda também como diretor, continua como diretor. Então, em vez dele abrir mão do cargo, ele vai se licenciar do cargo de diretor, o vice-diretor assume, então o diretor ele até se sente mais tranquilo para concorrer a um pleito eleitoral. Tem inclusive o deputado Caravina. Será que a gente consegue chamar agora a sonora do deputado Caravina? Porque esse projeto ele foi relatado mais cedo. A gente não vai conseguir mostrar, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer então aqui no Redação Final. Esse projeto foi relatado pelo deputado Caravina na CCJR. A gente vai trazer então daqui a pouquinho até um contexto maior sobre esse projeto, inclusive de incentivo à participação feminina nas eleições. Além desse projeto, não. A gente tem uma quinta tela agora, porque esse projeto está tramitando em regime de urgência, né? O projeto de lei, então, 57 de 2024, que trata justamente aí, dessas mudanças sobre os direitos funcionais na gestão democrática de ensino e aprendizado. E como que ficou então? Hoje, conforme já previa esse acordo de liderança firmado ontem pelos deputados, dia 23, hoje houve a votação na CCJR e a votação em primeira discussão. No próximo dia 2 é o prazo final para que as comissões de mérito emitam o seu relatório, o seu parecer sobre esse projeto. No dia 3 de abril deve acontecer aqui no plenário a votação em segunda discussão desse projeto. Para daí, caso ainda ocorra alguma emenda ao longo da tramitação desse projeto, para que no dia 4 de abril possa ser votada a redação final, então, que na prática vai permitir que os diretores das escolas da rede estadual de ensino possam se licenciar para concorrer a cargos eletivos, para inclusive assumir algum cargo eletivo, exercer função como, por exemplo, secretário de educação, e que, caso ele opte por voltar, que ele continue atuando como diretor da unidade escolar, pela qual ele já foi eleito pela comunidade escolar. Bom, além desses 4 itens que eu acabo de mencionar, né, e também trazer um pouquinho do contexto desse acordo de liderança que está tramitando aqui na LEMES, os deputados eles votaram
3 requerimentos, estava prevista a votação de 4 requerimentos, mas depois de uma questão de ordem apresentada pelo deputado João Henrique do PL, um requerimento foi retirado de pauta. Então foram 3 requerimentos aprovados, 22 indicações, 8 moções de congratulação e 2 moções de pesar. Essa então foi a ordem do dia aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como eu falei inicialmente, hoje foi um dia bem movimentado, né? Inclusive quem está acompanhando a nossa programação desde cedinho viu a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela aconteceu mais cedo, já às 7h30 da manhã. Por quê? Porque ontem nós trouxemos a fala do deputado Londres Machado, que é líder do governo, e ele falou que os representantes do governo do estado viriam hoje, como vieram, né, até a Assembleia Legislativa, para fazer a entrega da proposição que trata da questão previdenciária, que há muito tempo vem sendo demandada pelos servidores estaduais aposentados, que têm se fazido muito presentes nesse diálogo aqui com os deputados estaduais. Quem acompanhou a primeira discussão também viu que a gente trouxe um pouquinho dessa expectativa, né, de como seria o formato, como que esse projeto ele chegaria até a Lemes. É um projeto que depende exclusivamente, é uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Os deputados não poderiam, por livre iniciativa, fazer a propositura de uma lei que mexe na questão previdenciária, porque a nossa Constituição Estadual é muito clara ao prever que isso é uma competência do governo do Estado, então seria um projeto que obrigatoriamente deveria vir do Poder Executivo. O projeto chegou até a Lemes e hoje, na sessão plenária, o presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, explicou, falou da chegada desse projeto, falou também como veio esse formato, era uma das expectativas, né, como viria esse projeto. Vamos ver então a declaração, a fala do deputado Gerson Claro na sessão de hoje, logo mais cedo. Previdência tem que ser uma preocupação direta, porque nós estamos lidando com o futuro e com a vida das pessoas. E permanente. Se você efetivamente ser irresponsável, discutir o passado, não adianta. Nós temos que pensar que daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, tem gente aposentando, tem servidor e precisa ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, com responsabilidade, a Assembleia vai cumprir o seu papel. Agora, nós não podemos vender, que nem muita gente vende milagre. O que efetivamente tem na Assembleia hoje? Não tem. A discussão, por exemplo, dos aposentados, que é o 14%, não tem nenhum projeto de lei sendo discutido hoje na Assembleia nesse sentido. O que veio do governo é um projeto para dar um auxílio saúde para aposentado, para quem ganha até 2 salários mínimos e meio a princípio, e a Assembleia, por conta de uma comissão, de um trabalho, conseguiu, o deputado Pedro Kemp, deputado Coronel Davi, que fosse elevado esse auxílio até o teto da Previdência, que seria R$ 7.800. Então, todos os aposentados, nós vamos fazer uma força-tarefa, é um auxílio. A iniciativa do projeto é do Poder Executivo. A Assembleia não pode fazer uma lei e determinar isso, tem que vir do Executivo. Nós vamos aprovar esse auxílio na semana que vem, né, com urgência. Tá aí, então, a fala do deputado Gerson Claro, presidente aqui da Lemes, né? Matéria, então, que pela fala dele a gente percebe que ela deve tramitar em regime de urgência, né? Uma aprovação bem imediata desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. Uma propositura, aliás, do deputado Paulo Duarte e também apoiada pelo deputado Pedro Kemp, o que o presidente Gerson Claro também decidiu? Vai ser montada uma comissão aqui na Assembleia Legislativa para acompanhar a questão previdenciária. Inclusive, o deputado Pedro Kemp falou durante o seu aparte no pequeno expediente, da necessidade dos deputados também fazerem olhar mais a fundo, né, a situação da Previdência Estadual, que é um problema de Mato Grosso do Sul há muito tempo, né? O presidente Gerson Claro falou assim, não é uma questão de ficar encontrando culpados. Há 30, 40 anos atrás, o formato da Previdência levou à situação a qual ela se encontra hoje, que os servidores aposentados também contribuem, mas buscar soluções. E nesse sentido de buscar soluções, vem então também a proposta do deputado Paulo Duarte, que o presidente Gerson Claro determinou encaminhamento também, para que seja montada uma comissão de deputados para acompanhar a questão previdenciária, né? É um assunto que
mesmo com a votação, certamente os deputados estaduais vão continuar de olho aqui na Assembleia Legislativa. Eu falei da reunião logo mais cedo, né? Vieram 2 representantes do governo do estado que a gente vai ouvir a fala deles a partir de agora. A Lívia Machado foi quem acompanhou aqui pelo jornalismo da TV Assembleia toda essa questão. A Regiane Monteiro também da Rádio Alemes acompanhou esses debates, esperando, né, como seria o formato disso aí. E elas conversaram inicialmente com o secretário de Administração do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Frederico Fellini, né? E ele explicou um pouquinho sobre a expectativa, né? Como que o governo se preparou para hoje, enfim, então, fazer a entrega desse projeto aqui. Vamos ouvi-lo. A Assembleia sempre foi muito sensível a isso. A Assembleia que chamou a gente para essa discussão em vários momentos. O governo do Estado tinha uma proposta inicial em que o grupo pediu que o governo revisasse essa proposta. Nós trouxemos, então, fizemos uma nova negociação, entramos novamente dentro de um outro estudo orçamentário em que o governador autorizou que chegasse até o teto. Então, é uma forma de você poder mitigar um pouco esse desgaste que vem sofrendo a classe. Bom, essa então foi a fala do secretário de Administração do Governo do Estado, Frederico Fellini, né? Falou aí de como o governo se organizou para poder fazer o encaminhamento desse projeto de lei ao Governo do Estado. Agora nós vamos escutar a fala, a nossa equipe também conversou com o Rodrigo Pérez, ele que é secretário de Governo e Gestão Estratégica também do Governo do Estado, explica um pouquinho então qual o formato desse projeto de lei que agora começa a tramitar aqui na Alemes. O governador Eduardo sempre nos orientou a gente pensar nos que estão mais necessitados e os menos favorecidos, né? Então, a gente entendeu que a gente deveria criar um auxílio médico-social, que é uma forma, o projeto já está protocolado, que é uma forma de atender o pleito desses menos favorecidos, criando esse auxílio para aqueles que ganham até o teto do INSS. Como que ficou esse projeto, como que vai ser esse auxílio, qual que é a importância de quanto vai ser, qual que é a importância dessa articulação da Assembleia Legislativa? Bacana. Ele é um valor fixo, no valor de R$300, que vai ser disponibilizado para aqueles que vão até o teto. A gente está atingindo aqui, com esse programa, aproximadamente 11 mil inativos. Isso é importante dizer, que é o nosso pleito, o pleito que foi nos dado e o pleito que nós estamos atendendo é em relação a todos esses inativos, esses 11 mil inativos que estão até o teto. Bom, então, resumindo, como que ficou o formato desse projeto encaminhado aqui para a Alemes? O governo vai fazer a concessão de um benefício assistencial médico-social para os servidores na inatividade, né, que estão vinculados à AGPREV e que na sua remuneração mensal recebem até o teto do INSS, que está na casa dos 7 salários mínimos. Aliás, são 7 salários mínimos, né? Na casa dos R$7.000. De acordo também com o secretário Rodrigo Pérez, que a gente acaba aí de ouvir e escutar, esse benefício então apresentado ao governo do estado, que pelo que já prevê o deputado presidente Gerson Claro, deve ser votado, deve tramitar em regime de urgência aqui na Alemes na semana que vem, deve beneficiar mais de 11 mil servidores inativos do governo do estado. Esse então é o formato do projeto que trata sobre as questões previdenciárias encaminhado pelo governo do estado, projeto encaminhado. Então é isso, 10 horas e 49 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente segue com redação final. Agora para falar de uma proposta apresentada no pequeno expediente pelo deputado Caravina. Ele fez uma indicação ao governo do estado pedindo estudos para que seja realizado um novo concurso público. Atenção, concurseiros, né? Ficar de olho nessa questão. O deputado Caravina então sugere ao governo do estado estudos para um novo concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil. Solicitando para que seja realizado estudo de viabilidade no sentido de promover a realização de concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de agente de polícia judiciária na função de investigador de polícia judiciária, visando com isso diminuir o déficit atual do quadro de investigadores do Estado e, consequentemente, aprimorar o serviço de segurança pública desempenhado pela Polícia Judiciária. Esse pleito foi encaminhado pelos sindicatos policiais civis do Estado de Mato Grosso do Sul, mas também a própria direção da Polícia Civil. Hoje nós temos um déficit de quase 800 investigadores de Polícia Judiciária e
segundo o levantamento do sindicato, o quadro de investigadores, para atender minimamente a demanda exigida, teria que ser de 1.980 policiais. Todavia, o efetivo conta hoje com 1.200. Então, essa concurso de investigador é importantíssimo, necessário, e eu peço, então, a aprovação dos colegas parlamentares para que essa indicação, o deputado Pedro Kemp, vá até o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, o nosso governador, para que esse concurso de investigador de polícia seja realizado o mais rápido possível. Isso vem de encontro com a necessidade da sociedade. Bom, tá aí então a fala do deputado Caravina, né? Pelo que ele falou, um déficit de cerca de 800 investigadores na Polícia Civil, né? Então, de certa maneira, há espaço para a realização desse concurso, que ele sugere, então, que o governo do Estado faça estudos para que um certame possa acontecer, então, para o cargo de investigador da Polícia Civil. A gente segue falando sobre o deputado Caravina. Nós falamos na ordem do dia, né, sobre aquele projeto de lei que permite que diretores das escolas da rede estadual de ensino, eles possam se licenciar para exercer cargos no Poder Executivo, para também poder concorrer a cargos eletivos, como cargo de vereador, inclusive exercer esses mandatos e, caso optem por retornar para a unidade escolar, que eles possam reassumir o cargo de diretor dessa unidade escolar, caso o mandato da eleição para a qual ele foi escolhido ainda esteja vigente. Como eu falei, a matéria está tramitando em regime de urgência e hoje na CCJR, o deputado Caravina, que foi o relator, fez um comentário bem interessante sobre uma proposta maior desse projeto de lei, que é inclusive de incentivar a participação feminina nas eleições. Vamos ouvir então agora a fala do deputado Caravina sobre esse projeto de lei, que foi dada para a nossa repórter Ana Paula Gimenez logo após a reunião da CCJR. Nós todos, né, devemos incentivar a participação popular nas eleições. E quando você fala diretor de escola, diretora adjunto, mais ainda, porque você tem várias diretoras mulheres e nós estamos também trabalhando para aumentar a participação das mulheres no processo eleitoral. E, nesse caso, você tinha uma dificuldade, porque o diretor adjunto ou diretor titular, ele não tinha o receio de participar do processo e, não sendo eleito, ele não retornar ao cargo de direção que ele foi eleito e estava exercendo. Então, esse projeto vem agora para autorizar o afastamento dos diretores. Então, ele pode afastar da direção, concorrer ao pleito eleitoral e depois retornar ao cargo que já exercia. Então, é uma questão de justiça e, com certeza, vai fomentar a participação desses importantes dirigentes escolares no processo eleitoral. De certa maneira, os diretores, né, já são escolhidos pela comunidade escolar, de certa maneira também eles atuam como representantes de grupos, representantes da sua comunidade. Então é isso, a redação final vai chegando ao fim nesta quarta-feira, 27 de março de 2024. Lembrando, você sempre pode assistir, reassistir quando você quiser ao Redação Final no YouTube da Assembleia Legislativa. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Lá você também pode ver e rever as sessões plenárias, os demais programas da TV Assembleia e também o nosso jornal parlamentar, que também, quem nos acompanha, vai assistir normalmente durante esse feriado. Falando em feriado, amanhã, ponto facultativo, aqui na Casa de Leis, as atividades voltam normalmente na semana que vem. E feriado, né? Muita gente vai aproveitar já para viajar. Desejo a todos um excelente feriado. Para quem for viajar, muita prudência também. Vamos voltar tranquilo da nossa viagem. E também para os cristãos, para quem professa a fé católica, gostaria de desejar uma feliz Páscoa e também um momento de muita reflexão nesse feriadão. Muito obrigado pela sua companhia. Outras notícias também, como eu sempre falo, www.al.ms.gov.br. Redação final de volta na semana que vem, na terça-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!